Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero render graças pela presença de todos, agradecer pelas orações. Essa noite e essa manhã não foram fáceis, eu não passei muito bem, mas o Senhor tem me sustentado com sua mão direita fiel. Amém. E eu glorifico demais o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado e nos conduzido. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Nós vamos ler um salmo muito conhecido, o salmo mais querido, que é o Salmo 23. E eu escolhi esse salmo debaixo da potente mão de Deus, porque ele fala da soberania do Supremo Pastor. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, mesmo apesar de nós e de todos os demais pesares. O Senhor tem nos sustentado com sua mão direita fiel. De um modo muito especial hoje, quero agradecer pela presença de todos e especialmente pelos nossos visitantes no dia de hoje. Que o Senhor derrame sobre eles uma bênção especial no dia de hoje. E que nenhum de nós saia daqui com as mãos vazias, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nesses dias que se comemora o nascimento do Cristo, eu queria sair daquele dia que é frequentemente usado como comemoração e chamá-los para que nós comemoremos, celebremos esse nascimento bendito por todos os dias da nossa vida. Que sejamos gratos a Deus, porque um dia Ele mandou o seu Filho para nos resgatar de todo vil procedimento. E hoje eu queria estimulá-los a buscarmos incessantemente a suficiência do Cristo. Não estou falando de religiosidade exterior, não estou falando de igrejismo, estou falando da necessidade vital de, como servos do Altíssimo, buscarmos essa suficiência. A gente está vivendo um tempo de muitas insatisfações. Parece que as pessoas não se satisfazem com absolutamente nada. Elas buscam uma coisa, outra, mas estão sempre naquela postura insatisfeita. Enquanto Jesus não for a nossa suficiência, estaremos sempre insatisfeitos. O Salmo 23 é, sem a menor sombra de dúvida, o mais lido, mais conhecido e citado de toda a Bíblia Sagrada, até mesmo por aqueles que não fazem parte
do rol de cristãos. Há aqueles que citam o salmo, transcrevem o salmo como se ele fosse um amuleto, um mero amuleto. A palavra de Deus é para cristão, é para aqueles que conhecem o Cristo e precisam continuamente se alimentar dessa palavra de vida. É um dos inúmeros salmos de Davi, onde o salmista aqui se vale da sua experiência como pastor de ovelhas para transmitir ricas e preciosas lições sobre a suficiência de Deus. E mais uma vez eu quero repetir e quero insistir com vocês nessa palavra: suficiência. E a nossa suficiência é o Cristo. É também chamado de salmos da intimidade e da comunhão. Por isso não pode ser usado, repito, como um amuleto por aqueles que não conhecem o Supremo Pastor. Antes de qualquer coisa, quero registrar a ideia central e a ideia original deste salmo. Lá encontramos, no original, não o Senhor é o meu pastor simplesmente, mas o Senhor está me pastoreando. É ato contínuo. Essa proteção, ela não cessa. As ovelhas são animais frágeis e docilmente se deixam conduzir, proteger e guiar pelo seu pastor. Não oferecem resistência. As ovelhas não precisam compreender as ações do seu pastor, elas só precisam segui-lo. E neste salmo, Davi explica, usando a metáfora do pastor de ovelhas, que se seguirmos ao Senhor, que é o nosso pastor, e está nos pastoreando continuamente, e confiarmos nele de todo o nosso coração, ele suprirá todas as nossas necessidades. Aleluia. Eu falei necessidade, não falei vontades. Necessidade é diferente de vontade. Necessidade é aquilo que é imprescindível. Vontade é anseio, é cobiça, é aspiração. Hoje, de maneira muito especial, gostaria de convidá-los a fazermos juntos essa releitura, não numa perspectiva romântica e muito menos emocional, mas com honestidade de coração, à luz do Espírito Santo, rogando ao Senhor que comunique ao nosso espírito o que Ele quer dizer nestes salmos a cada um de nós, com quem Ele marcou um encontro pessoal no dia de hoje, em nome de Jesus. O que é que o Senhor quer nos dizer com nada nos faltará? Se muitos em nosso meio estão sem trabalho, sem casa para morar, com relacionamentos destruídos, sem saúde, sem dinheiro, e por aí vai. A lista é interminável. Não para por aí. Que garantias esse pastoreio nos oferece, principalmente em nosso tempo? Primeira, esse pastoreio nos garante suficiência. Se o Senhor está nos pastoreando, então nada do que necessitarmos nos faltará. Nada mesmo. Como dissemos no início, não olhemos para o Salmo numa perspectiva simplista, romântica e imediatista, mas na perspectiva daquele que vê além e sabe o que é necessidade e o que é vontade. Nós vemos apenas o que está perto, como míopes espirituais, mas o Senhor prescruta mentes e vê corações. Eu gosto demais da palavra prescrutar, que é muito usada nas Escrituras Sagradas. Essa palavra, ela fala de uma varredura nos nossos corações. Que sejamos prescrutados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Supremo Pastor das nossas almas. O Senhor conhece todas as nossas necessidades que precisam ser supridas, todos os consertos que precisam ser feitos em nós, tudo em nós que precisa ser mudado e tudo que precisa ser tirado de nós para que façamos a diferença, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade. Por isso que o Senhor Jesus ordena: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
O pastor amado sempre sabe a hora certa de suprir as necessidades de suas ovelhas, e ele o fará. O versículo 2 diz: leva-me para junto das águas tranquilas. Levar aqui significa conduzir gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas, elas são conduzidas no ritmo delas. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. No versículo 3, o termo veredas significa caminhos percorridos com frequência, trilhas conhecidas, não caminhos estranhos. Quando as ovelhas se afastam das veredas traçadas pelo Supremo Pastor e começam a explorar outros caminhos novos e empolgantes, acabam se metendo em apuros. Há muita ovelha desviada se metendo em apuros. Ovelha fora das vistas do pastor vira comida de lobo. Somos exortados a andar pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. Repito, veredas estranhas são doutrinas estranhas, caminhos estranhos. Segundo lugar, esse pastoreio nos garante serenidade, mesmo nos vales. O vale da sombra da morte, qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. Agora note bem, as ovelhas, além da fragilidade, não enxergam muito bem e se assustam com facilidade, principalmente quando se encontram em circunstâncias desconhecidas. Daí não poderem se afastar do pastor. Essa presença as acalma. Aí vem o bordão ou a vara. É aquele bastão pesado, usado tanto para afugentar as feras que tentavam atacar o rebanho, como para disciplinar as ovelhas mais afoitas. Sim, porque há ovelhas afoitas. O cajado, uma vara com uma das extremidades curvadas, para ajudar individualmente as ovelhas em perigo. Sempre que necessário, sentimos o peso do bordão de Deus, bem como o aconchego carinhoso do seu cajado. Em terceiro lugar, ou a terceira garantia desse pastoreio, esse pastoreio nos garante segurança, mesmo a despeito dos nossos inimigos, que não têm sido poucos. Muitas vezes os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Isso é sério demais. Mesa aqui não é obrigatoriamente o móvel usado pelos humanos. O termo original significa simplesmente algo estendido ou espalhado. Assim, numa região montanhosa, os lugares planos são chamados de mesas. Depois de cada jornada difícil, o objetivo do pastor era levar seu rebanho em segurança ao aprisco, à mesa. Aquilo representava vitória, era motivo de celebração sobre todos os inimigos que espreitavam o rebanho. À noite o pastor colocava óleo na testa e nos chifres das ovelhas para afastar os insetos, e ele mesmo deitava-se à porta do aprisco para evitar a entrada de intrusos. Quanto zelo! Ele continua fazendo a mesma coisa. Mas eu repito, tem muita ovelha afoita que fica procurando uma brecha no aprisco para sair das vistas do Supremo Pastor. Cuidado. O pastor faz isso, aplicando o óleo do Espírito sobre nós, para afastar de nós as ações malignas e se colocando ele mesmo, repito, cuidando do seu rebanho. Aí vem a quarta garantia desse pastoreio. Esse pastoreio nos garante que chegaremos seguros à casa do Pai na eternidade. Habitar na casa do Senhor por toda a eternidade deve ser nosso alvo continuamente. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra aos nossos corações. E o que é que a gente pode aprender com essa breve leitura
deste salmo tão querido. Em primeiro lugar, apesar das nossas lutas, da aridez da vereda, estamos sendo pastoreados ininterruptamente pelo Supremo Pastor e nada nos faltará de tudo que realmente necessitarmos para completar a jornada. Em segundo lugar, nos momentos mais dramáticos em que o vale é de sombra e de morte, não precisaremos temer, pois é a suficiência do pastor que nos susterá. Haverá sempre um bordão e um cajado prontos para nos proteger, corrigir e consolar, se necessário for. Em terceiro lugar, o fim de cada batalha deve ser celebrado com gratidão e alegria. Somos ali honrados diante de todos os adversários pela fidelidade do Supremo Pastor. E por último, há um alvo a ser atingido, e esse alvo é a eternidade. E nós, com a provisão da suficiência de Deus, chegaremos lá, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que Ele derrame graça sobre graça em nossas vidas e nas vidas dos nossos familiares. De um modo muito especial hoje, eu quero recorrer mais uma vez ao Supremo Pastor das nossas almas e colocar o filho da nossa irmã, Carol, Tiago, diante do Supremo Pastor. O sofrimento de Carol tem sido muito grande ao longo dos anos. Esse menino foi criado no Evangelho e desviou-se de uma maneira absurdamente grande e tem trazido tristeza, desgosto, pesar, muita agressividade. E eu queria que vocês todos adotassem Tiago nas suas orações e sobretudo que orassem por Carol, para que o Senhor abrace Carol, para que o Supremo Pastor abrace Carol de uma maneira especial e toque nesse coração, trazendo respostas e consolo do céu. Que a graça do Senhor nos assista sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal. Amém? Queria chamar a nossa irmã Mara para abençoar o ofertório. Ser visitante não precisa fazer isso. Eu queria dizer aos nossos visitantes, dar uma explicação aos nossos visitantes. A nossa igrejinha, ela é frequentada em sua maioria por mulheres de Deus. Especialmente aquelas cujos maridos têm problema com bebida e tudo mais, não estão aqui hoje. Mas essas irmãs, a gente tem um zelo muito especial por elas.